Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Power BI e especificamente sobre parâmetros que podes implementar em Power BI. Então, os parâmetros podem ser utilizados para gerar alguma interatividade nos teus relatórios, onde podes incluir estes parâmetros, por exemplo, nos visuais, ou criar eventualmente até algumas segmentações de dados, e os parâmetros vão funcionar como variáveis para incluir no relatório. Estes parâmetros podem incluir campos ou cálculos e vamos ver então as duas situações no nosso relatório. Vamos passar para o ecrã para podermos ver como é que funciona esta lógica. Olá de novo, já estou então aqui no exemplo de relatório. Neste relatório tenho aqui já um gráfico definido e já tenho aqui um cartão com algumas medidas e as medidas também, vou-te mostrar aqui as medidas. Tenho aqui uma medida simples que é um Average X e tenho também depois o total de vendas que é exatamente a mesma lógica, uma medida SumX, em que basicamente temos a quantidade multiplicada por uma das colunas de outra tabela, que é a tabela dos produtos, e por isso é que estou a usar aqui a função Related. Depois tenho também o preço unitário médio, que é apenas uma média, e a quantidade total, que é apenas uma soma da quantidade. Então, a primeira situação que vamos fazer é definir um parâmetro que pode incluir alguns campos de várias tabelas para ser incluído no gráfico. O segundo parâmetro que vamos criar vai ser um parâmetro que me permite escolher a medida indicada para fazer aqui uma troca da medida no gráfico. E o terceiro parâmetro vai ser um parâmetro de valor, e esse valor é para poder utilizar um valor como variável para modificar uma medida. Então, dois dos parâmetros vão ser utilizados no gráfico e o terceiro parâmetro vai ser utilizado basicamente aqui num cartão para podermos ver o cenário. Então, vamos à parte específica daquilo que é um parâmetro. Se fores aqui ao separador modelação, tens a possibilidade de criar um novo parâmetro. Então, o parâmetro pode ser um intervalo numérico, em que tens apenas uma série de valores que é gerada e essa série pode ser então a variável a incluir no teu cálculo, ou pode ser então um parâmetro de campo, que significa que podes utilizar então campos para criar elementos visuais ou referências em DAX. Então, vamos começar com um campo simples, que é um campo normal, e como podes ver, podes escolher outra vez aqui a lógica de intervalo numérico ou do campo, e este primeiro campo vou-lhe chamar então categorias do gráfico, ok? Claro que podes dar aqui um nome mais específico, mas só para ser explícito e percebermos o que é que está a acontecer, vou-lhe chamar aqui as categorias do gráfico. Então, basicamente, como podes ver, podes ir buscar qualquer campo, a qualquer tabela, ou inclusive às tuas medidas. Então, por exemplo, eu posso ir buscar aqui a loja, vou incluir a marca, vou incluir o produto, em que posso incluir a categoria ou o produto, e nas transações não vou colocar nada. Então, imagina que tens aqui estas 4 opções para poder escolher e vamos adicionar já uma segmentação de dados, mas se não colocar segmentação de dados agora, podes colocá-la mais tarde se quiseres. Então, eu vou colocar aqui a opção criar e, basicamente, esperando aqui um pouco, consegues ver então aqui as nossas categorias. Eu vou só puxar aqui um pouco para baixo para podermos ver e tens aqui as categorias. Mas se reparares, aquilo que está a acontecer aqui é basicamente uma tabela que é gerada. Ou seja, tu tens aqui uma tabela, esta sintaxe é a sintaxe de uma tabela, tens aqui as chavetas com depois os campos e basicamente tens aqui a função nameOf, que vais dar aqui um campo e tens aqui também a parte da hierarquia ou pelo menos a ordem dos nossos campos. Então temos o nome da loja, que é o primeiro ponto ou o primeiro campo, segundo, terceiro e quarto, e não te esqueças que começa com a base 0. Então, basicamente, como podes ver, tens aqui uma nova tabela calculada. Isto é uma tabela de cálculo e essa tabela tem os campos e os campos são as nossas categorias. Então agora como é que funciona a lógica para poderes tornar este processo interativo? Vamos imaginar que temos aqui as nossas categorias. Claro que isto é uma segmentação de dados perfeitamente normal, que podes personalizá-la da maneira como quiseres. Significa que podes, por exemplo, no formato, alterar o tamanho e o estilo, se eventualmente quiseres, e obviamente podes alterar aqui as definições de segmentação de dados, onde podes colocar, por exemplo, em mosaico, para poderes ver em botões, mas eu vou deixar ficar como lista para poderes escolher. Mas como podes ver, podes alterar o aspecto visual como um visual perfeitamente normal.
Então, o que vai acontecer agora é, no nosso gráfico, que está montado de modo a ter no eixo X o nome do mês, e o nome do mês é algo perfeitamente estático, estás a colocar, significa que estás a analisar o teu gráfico apenas pelo nome do mês. A única questão é, basicamente temos aqui uma tabela com campos, significa que podes remover o eixo, ou do eixo podes remover o nome do mês, e podes então colocar as categorias do gráfico e colocar a indicação das categorias. Como podes ver, neste momento ele está a colocar tudo. Significa que eu vou ter agora que selecionar, por exemplo, a loja para poder verificar por loja, ou se eu quiser por marca, ou se quiser por categoria, ou eventualmente por produto. Também podes fazer a lógica de selecionar duas ou dois ou mais campos ao mesmo tempo e como podes ver tens aqui o produto e depois a marca e para cada produto tens as marcas e podes ter então o gráfico de uma forma interativa a mostrar a informação. Significa que, basicamente, obviamente aqui o importante é teres pelo menos uma seleção previamente feita, senão o teu gráfico inclui todos os campos disponíveis, mas é uma forma de poderes colocar uma interação diferente no teu gráfico. E, por exemplo, o gráfico agora está ordenado por, neste caso, por total de vendas, mas vamos ordenar por marca, para podermos ver então o gráfico com a informação da marca. Então, esta é uma possibilidade para pôr o parâmetro. Mas a segunda possibilidade, e mais uma vez para dar alguma interação ou interatividade ao teu gráfico, vamos olhar para o gráfico e ver que este gráfico é um gráfico de linhas e colunas agrupadas. Significa que é um gráfico combinado, ou seja, temos aqui o eixo Y da linha. Então imagina que no teu eixo Y podes colocar, por exemplo, outra medida que é a média de vendas, ok? Então, como podes ver, o que nós temos é o total de vendas e depois a média de vendas como uma segunda série aplicada no gráfico. Mas eu quero que esta segunda série seja dinâmica em função de um conjunto de medidas que eu escolho. Então, basicamente, vamos definir um segundo parâmetro. Voltamos à modulação e vamos definir outro parâmetro que é especificamente um campo mais uma vez. Então agora, este campo, vamos chamar-lhe, por exemplo, cálculos da série. Okay? Vamos imaginar que são os cálculos da série. E mais uma vez, podes colocar então a média de vendas, podes pôr o preço unitário médio e, por que não, a quantidade total. Obviamente não vou colocar o total de vendas porque esta é a medida base do gráfico. Então, mais uma vez, podemos ter a segmentação de dados e, como podes ver, é muito simples implementar esta lógica. Vou então escolher a opção Criar e, como podes ver, tens aqui os cálculos da série. Claro que podes dar um nome mais específico e, basicamente, o processo é exatamente idêntico. Significa que agora, em vez de colocares uma medida específica ou várias medidas específicas no eixo Y, podes então adicionar mais uma tabela que tem um campo e essa tabela tem o campo que são as várias categorias. E então, basicamente, vamos poder agora escolher a média de vendas. Deixa-me só confirmar se o gráfico está no sítio que eu pretendo. Acho que não. Vamos colocar aqui eixo Y da linha, categorias do gráfico, categorias do gráfico. Não é o categorias do gráfico, são os cálculos da série, por isso é que não estava a dar nada. E agora sim temos os cálculos da série. E como podes ver, mais uma vez, como tinhas as categorias, ele está-te a mostrar todos os cálculos, ou seja, o total de vendas, a média de vendas, o preço unitário e a quantidade total. Claro que aqui vamos selecionar apenas uma para termos a mesma lógica, média de vendas, mas como podes ver, tens o preço unitário médio, por acaso é sempre o mesmo valor, e a quantidade total que vai mudando conforme os valores que temos aqui. Então, estes dois cenários são para poderes colocar campos, de certa forma, em qualquer visual, e eu estou-te a dar o exemplo do gráfico, mas podes colocar em outro visual qualquer, e podes então mudar de uma forma interativa não só campos das tabelas, como podes calcular ou fazer cálculos diferentes em função das medidas. Mas existe outro tipo de parâmetros, e este tipo de parâmetro era o antigo princípio de analisar um possível cenário, ou seja, era o what if, ou o parâmetro se, para poderes verificar o que acontece se as vendas aumentarem, por exemplo, 10% o seu valor. Então, esse tipo de campo, ou esse tipo de parâmetro, é um parâmetro com um campo numérico.
Então vamos ver agora como é que podemos aplicar esse parâmetro numérico. Vamos novamente à modelação e tens o parâmetro numérico e vamos ter aqui um intervalo, aliás, um novo parâmetro com um intervalo numérico. E neste caso, então, o intervalo numérico e vamos pôr aqui valor de desconto. Vamos assumir que é um valor de desconto, por exemplo, ok? Mais uma vez, o nome do parâmetro é o nome que tu quiseres dar. Então, esse parâmetro pode ser um número inteiro, pode ser um número decimal ou um número decimal fixo. Isto tem a ver com o tipo de dados, essencialmente. Eu vou pôr o número decimal e vamos pôr o mínimo de 0 e vamos pôr o máximo de 0,5, ok? Claro que tu podes alterar, aliás, eu vou colocar aqui o máximo 1 e depois vou alterá-lo na expressão para tu veres que podes alterar isto de uma forma diferente. Vamos incrementar isto de 0.1 em 0.1, ou seja, 10 em 10%. Significa que o mínimo aqui é 0, o máximo é 1, que equivale a 100%, e temos um incremento de 10%. E a pré-definição, vamos pôr, por exemplo, 0.3, ok? Mais uma vez, podes adicionar a segmentação de dados, e a segmentação de dados agora vai ser diferente porque vai ser uma segmentação numérica, por isso tens a possibilidade de poder ter o deslizador. E basicamente tens aqui o desconto, e como podes ver, o desconto está aqui aplicado 0.3 e pode ir até ao 100%. Então, basicamente, obviamente isto é um valor decimal, podes ter isto depois apresentado de uma forma diferente, mas para perceberes tens outra vez uma tabela, e esta tabela tem agora duas situações. Tem o desconto, que é o Generate Series, é uma função específica com uma função sequência, basicamente tu tens no Excel, e como podes ver a sequência começa no 0, vai até ao 1, mas podes ir até ao 0,5 apenas, e podes fazer incrementos de 0,1 em 0,1. Ou seja, podes alterar o valor, entre aspas, final, e se fizeres o valor final agora, como podes ver, o desconto vai até 50% no máximo. Significa que podes fazer um teste, ou podes testar a possibilidade de qual seria o desconto aplicado no máximo até 50%. Mas depois tens aqui a expressão, e a expressão é uma medida, ou seja, a medida é o valor específico que sai desse atributo. Então, como podes ver, eu tenho a opção Selected Value, que é a função Selected Value, que é o valor selecionado. E essa função Selected Value vai buscar apenas a coluna do desconto, ou seja, qual é o valor selecionado na coluna de desconto. E este é o valor pré-definido, ou seja, 0,3 é o valor pré-definido, que mais uma vez podes ter outro valor qualquer, caso não seja selecionado nenhum valor. Ou seja, não havendo uma seleção prévia de valor, o pré-definido é 0,3. Então, onde é que podemos implementar agora esta lógica? Claro, podemos implementar esta lógica, por exemplo, numa lógica de cartão ou noutro visual qualquer. Mas, para isso acontecer, vamos aplicar o preço unitário médio com o desconto. Então, eu vou pegar num valor que é o valor com desconto. Então, vou criar aqui uma nova medida e vamos colocar aqui preço unitário com desconto, ok? E basicamente esta medida vai ser o nosso preço unitário médio vezes agora o nosso valor do desconto que tem a informação do valor do desconto. Então, basicamente estamos a fazer a multiplicação para saber quanto é que é o desconto aplicado para o preço unitário médio. Mas, obviamente, podes aplicar este valor do desconto em qualquer circunstância e isto é um cálculo perfeitamente simples para podermos implementar. Ok, vou confirmar a minha medida e vou colocar aqui em euros e vou aproveitar aqui, por exemplo, este conjunto de cartão, vou duplicá-lo, mas agora vou pô-lo aqui ao lado e vou simplesmente mostrar os dois cartões um ao lado do outro e por isso aqui não vou colocar estes campos todos, vou colocar apenas o preço unitário médio e o preço unitário com desconto, ok? Talvez altere aqui só o aspecto do layout, vamos colocar aqui só duas colunas e vamos colocar uma disposição vertical, ok? Pronto, e assim já temos os dois valores. Bom, então como podes ver, a lógica agora é muito simples, que é, neste momento eu tenho 50% de desconto aplicado. Claro que se eu colocar 0, temos o valor, ou seja, o preço unitário com desconto. Aliás, o desconto aqui, estamos a ver o valor do desconto, ou seja, basicamente 15 euros de desconto. Por acaso, não é o preço unitário com desconto, é o valor do desconto. Por isso vamos só mudar aqui o nome do nosso cálculo, que não é o preço unitário com desconto, porque aí tínhamos de fazer o preço unitário menos o desconto, ou seja, basicamente temos o preço unitário médio menos o valor
do desconto. Claro que aqui podes fazer sempre essa lógica. E então, se eu confirmar a minha medida agora, eu já tenho o preço unitário já com o desconto calculado, ou seja, não há desconto, é o mesmo valor, e aplicando o desconto temos aqui 141,58 e 125, e se fizeres um desconto de 50%, tens o preço unitário médio de 78,66. Então, como podes ver, eu tive a alterar simplesmente a lógica da minha medida e podes aplicar este princípio em qualquer situação. E repara que o que estamos a fazer é ter aqui uma variável, ou seja, um valor dinâmico, que é um valor que nós atribuímos para poder analisar os nossos dados. Então, como podes ver, os parâmetros é algo muito simples de implementar em Power BI e que com esta pequena técnica de colocares um parâmetro através de campos, ou através de medidas, ou mesmo através de valores numéricos, podes criar um relatório super interativo apenas com estes pequenos métodos que podes implementar no teu relatório. Então, espero que tenhas gostado deste vídeo. É um vídeo muito simples, mas podes começar já a implementar parâmetros nos teus relatórios em Power BI. Quanto a nós, vemos em breve no próximo vídeo. Não te esqueças de colocar um like e subscrever o canal se ainda não fizeste. E até lá, fica bem.